Boa tarde. A número legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da primeira Câmara deste Tribunal. Cumprimento os relatores, a senhora Procuradora da Fazenda Estadual, doutora Cristina Freitas Cavezali, a senhora Procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Letícia Formoso Delcim Matuque Feres. Quero cumprimentar os ilustres conselheiros, doutor Márcio, doutor Josué. Sobre a mesa, a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 6 de maio último, que submeto à aprovação nesta oportunidade. Não havendo objeções, dou por aprovada a mencionada ata, colhendo-se assinaturas oportunamente. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Senhor conselheiro Dimas Ramalho, inicialmente cumprimento Vossa Excelência e parabenizo pelo exercício inédito da presidência dessa Egrégia Câmara. Obrigado, conselheiro José Romero. Não havendo quem mais queira usar da palavra, antes de ser iniciados os trabalhos de julgamento, eu indago a eminente representante do Ministério Público de Contas quanto a eventual interesse em intervir em algum processo de construção da pauta ou se pretende produzir sessão oral em algum item. Não, Excelência, obrigada. Não havendo interesse por parte do Ministério Público de Contas, passo agora à ordem do dia estadual, sob minha relatoria dos itens 1 a 6 da pauta. Item 1 da pauta. Em julgamento, o balanço geral, exercício 2009, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. O item constou da pauta no dia 29 de abril, ocasião que houve sustentação oral e foi retirado de pauta. O relatório das atividades apresentada pela autarquia evidencia o cumprimento de 2009 das finalidades institucionais. No entanto, peço vênia, apesar do envio prévio do presente, parecer, para algumas considerações que respeitam às matérias de exame que acho fundamentais. Primeiro, o relatório das atividades envolvidas no exercício é extremamente simplificado, resumido e incompatível com a magnitude e a importância da Unesp no cenário universitário do Estado de São Paulo. Constituindo-se de 3 páginas, que não contemplam o detalhamento exigido pelos princípios da publicidade, da transparência e, sobretudo, em cada tópico abordado, constam informações resumidas, imprecisas, não concatenadas, desprovidas de embasamento documental e insuficientes à avaliação qualitativa e de resultados da Unesp. Ainda quanto a planejamento e escrituração contábil, a Unesp é contumaz em empenhar despesas de anos anteriores nos subsequentes, deixando assim de reconhecer gastos no exercício de sua concorrência. Não é difícil notar que a inscrição de considerável parcela da despesa com o pessoal, como restos a pagar do exercício seguinte, mesmo com disponibilidade de caixa, constitui prática recorrente e contrária ao princípio do exercício financeiro. Apontamento de extrema relevância refere-se à dívida fundada do exercício 2009 da Unesp, que, consoante a fiscalização, constitui-se percentualmente quase que por dívidas decorrentes de cargos sociais. Em razão ao parcelamento frente ao IPESP, a origem honrou apenas 7 parcelas, de janeiro a julho de 2012, das 50 parcelas planejadas, sem qualquer justificativa para descumprimento acerca da eventual retomada. Outro aspecto que merece atenção
refere-se à malversação do regime de adiantamento e pagamento de diárias. Igualmente censuráveis os constantes gastos custeados com verba de adiantamento, sem a devida pesquisa de preço, sem a comprovação de despesa no respectivo processo, e outros tantos sem assinatura dos responsáveis. Rotinas que, além de contrárias ao interesse público, ferem o princípio da legalidade e da economicidade e comprometem a publicidade, a moralidade e a impessoalidade dos atos. Em relação às licitações e execuções contratuais por amostragem, aponta-se ausência de aprovação das minutas de editais e contratos pela assessoria jurídica, falta de pareceres técnicos jurídicos prévios aos editais, contratos e também aos termos aditivos, a desclassificação de proposta mais vantajosa, pesquisas desatualizadas de preço, ausência de pesquisa de preço para termos aditivos, publicações extemporâneas ou inexistente, entre outras falhas apontadas. Em atenção aos pontos comerciais dentro da universidade, chama atenção a variação dos valores praticados nas concessões e permissões do uso do espaço público para atividades empresariais. Além disso, a permissão de uso de bens imóveis a título gratuito a fundações de apoio dentro da universidade não possui respaldo legal e dá ensejo a relações temerárias que respeitem a independência, objeto e objetivo institucional de ambas. No que tange à remuneração de dirigentes e conselheiros, embora afirme na justificativa que divulga de forma permanente em formato eletrônico pela internet todas as tabelas salariais existentes, o endereço fornecido reportou que a página não foi encontrada. Mais além, em pesquisa ao sítio eletrônico da Unesp, verificou-se que o link indicado na página, http Unesp-BR, remete ao sítio eletrônico do Portal da Transparência do Estado de São Paulo, o qual não contempla os dados das universidades públicas. Somente no campo de busca da pesquisa, utilizando os termos Portal Transparência, foi localizado o link correto, que, por sua vez, não disponibiliza a remuneração dos dirigentes e conselheiros, e tampouco aponta a tabela de remuneração mensal dos agentes públicos, dos órgãos e entidades de administração direta, indireta e fundacional, conforme determina o artigo 44.10 do Decreto Estadual 57.500/2011. Nesse aspecto, diante de quanto relatado, eu determino à Unesp que publique anualmente no Diário Oficial a remuneração dos seus dirigentes, sem prejuízo da disponibilização dos dados completos na internet, relacionando-se cargo, lotação e valor recebido. Ainda no que se refere à remuneração dos servidores, constatou-se que, a partir da informação fornecida pela universidade, pagamento acima do teto a 228 servidores lotados no campus de Rio Claro, Presidente Prudente, Franca, Assis, São José dos Campos, Araraquara, Bauru, Araçatuba, Botucatu, Jabuticabal, São José do Rio Preto, Ilha Solteira, Guaratinguetá, São Paulo, bem como na reitoria. Em que pesem as alegações de disparidade entre o parâmetro aplicável às universidades federais ou a defasagem de subsídio pago ao governador do Estado de São Paulo, os aumentos concedidos pela universidade ao longo do exercício são ilegais e inconstitucionais. Diante disso, e considerando a jurisprudência dessa egrégia casa, determina a Unesp que readeque os vencimentos no limite remuneratório fixado pela emenda 41/2003, deixando de praticar qualquer ato que resulte na sua majoração, até que posteriores aumentos do teto as torne compatíveis com as normas da regência. Aqui, eu abro um parênteses, senhores conselheiros, senhoras procuradoras, senhor diretor-geral, para dizer que essa corte
não faz leis. O Tribunal de Contas, ele não faz. Quem faz lei é o Congresso Nacional. Nós não entramos no mérito se é justo ou não haver um teto vinculado ao governador do Estado de São Paulo. Essa é uma outra questão a ser discutida no foro competente. Essa casa simplesmente faz o controle externo diante da legislação aprovada pelo Congresso Nacional e leis decorrentes. Diante disso, e considerando a jurisprudência dessa casa, dessa corte, determino, portanto, a Unesp que readeque vencimentos fixados na emenda 41/2003 e não pratique qualquer ato até que posteriores aumentos do teto as torne compatíveis com as normas de regência. No voto disponibilizado previamente, senhores, apresentamos uma análise detalhada das faculdades, uma por uma, que compõem a Unesp, apresentando as principais peculiaridades de cada caso concreto. De modo geral, conforme razões apresentadas, eu voto pela irregularidade das contas apresentadas pela Unesp, com as recomendações e especificidades apresentadas e com a aplicação da multa individual de 500 UFESPs aos responsáveis, senhores Herman Jacobs Cornelis Wordwall, Júlio César Durigan e Ricardo Sami Jorge Abirrached, de 500 UFESP, e remeto cópia desse julgado, através do ofício, ao douto Procurador-Geral de Justiça, para que determine a adoção das medidas frente às irregularidades aqui consubstanciadas, caso assim entenda. É meu voto, senhores conselheiros, que está em discussão. Não havendo discussão, em votação. O voto está aprovado. Passo agora ao item 2, que é o contrato celebrado entre o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, DR, e a empresa Trindade Locações e Serviços Limitado, visando a execução de obras e serviços. Acolho as manifestações favoráveis e unânimes da assessoria técnica, da chefia da TJ, Procuradoria da Fazenda do Estado e Ministério Público de Contas pela regularidade da matéria, eis que não verificados na instrução processual óbices suficientes à sua aprovação. Voto, portanto, pela regularidade da matéria. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Voto aprovado. Item 3º da pauta. E aqui eu vou relatar os itens 3 e 4 da pauta conjuntamente. Em apreciação, contrato de gestão e respectivo termo aditivo entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Beneficente Santa Marcelina, com valor inicial contratado de R$ 248.662.590, tendo por objeto principal a operacionalização de gestão, execução pela contratada das atividades e serviços de saúde no Hospital Geral de Itaquaquecetuba. E julgamento também a prestação de contas referente ao exercício 2011. Contrato de gestão. As falhas apontadas pela fiscalização maculam o ajuste, a começar pela falta de convocação pública, essencial para garantir a lisura do procedimento. A origem trouxe justificativa da necessidade de continuidade do serviço a partir de contrato de gestão sem a convocação pública. Mas isso não se sustenta, pois não existem razões de justificar a não realização em tempo hábil do novo procedimento. Além disso, senhores conselheiros, senhoras procuradoras, doutor Sérgio Castro, senhores advogados, causa estranheza
o argumento de que a nova contratação traria abalo econômico, uma vez que a modalidade em questão não se subsume a dividendos financeiros. Ao contrário, já que uma eventual disputa entre organizações sociais deveria refletir em maior diversidade de propostas. A preterição da fase de convocação e possível análise de propostas pela continuidade em contexto da então e atual gerenciadora, com fundamento subjetivo da excelência do trabalho, coloca em questão a moralidade do novo contrato de gestão. Especialmente porque, a rigor, o registro da Casa de Saúde de Santa Marcelina no CNPJ não se habilita para atuar nas áreas de pronto-socorro e unidade para atendimento a urgências, como demonstrado nas folhas 35, que abrange o maior número de atendimento da unidade hospitalar. Cabe ainda destacar que a informação prestada nos autos como demonstração de convocação pública posterior ao contrato de gestão examinado não atende ao princípio da impessoalidade e da moralidade, pelo fato de não trazer em seus anexos as informações estatísticas, históricas e socioeconômicas sobre cada unidade hospitalar, de modo que favorece a organização social que já esteja operando, que é detentora de todos os dados que facilitam a apresentação de proposta mais fidedigna. Destaco ainda que não se verificou vantagem econômica em relação ao contrato anterior, comparando os valores globais apresentados, uma elevação de 55%, denotando o crescimento do custo da gestão em média de 5,7% ao ano, que desproviram de qualquer justificativa técnica para tanto. Aponte-se ainda a ineficiência da avaliação de desempenho do contrato, pois não houve devida apresentação do número de registros e atendimentos contratados, ou qualquer outro índice de qualidade. De todo exposto, em voto disponibilizado previamente, constata-se que a Secretaria da Saúde não dispõe de custo unitário de produção médica hospitalar e, portanto, transfere à organização social o gerenciamento da saúde local sem a contrapartida esperada de uma qualidade de desconcentração das atividades diretas pelo ente público. No que se refere à prestação de contas, evidencia as críticas quanto ao controle e à fiscalização e ao planejamento da administração pública. As opções financeiro-contábeis da organização refletiram, conforme o voto disponibilizado, a fragilidade dos indicadores de meta estabelecidos, pelos diversos termos aditivos e a ausência de correlação dessas com o valor do repasse. Nem mesmo o aporte financeiro crescente ao contrato foi suficiente para garantir a estabilidade da gestão, como também se denota da análise da liquidez, índice de liquidez específica e a participação de receita no contrato de gestão. Além disso, ainda sob o aspecto financeiro da execução do contrato, restou evidenciada a extrapolação do limite de despesa com o pessoal e não esclarecida a regularização do passivo relativo aos encargos sociais, PIS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Dado alarmante ainda, refere-se aos limites de leniência de produtividade previstos no contrato em relação direta com o valor do repasse, que não condizem com a situação encontrada pela ATJ quando da análise dos dados de atendimento apresentado pela organização social, e tampouco pela fiscalização in loco realizada pelos agentes desse tribunal. Com efeito, a análise dos números de atendimento computados pela entidade apontam dados inconsistentes com atendimento a uma mesma pessoa em período curto de espaço de tempo, por profissionais de saúde da mesma área ou área diversa, sem constar dos dados apresentados informação sobre espécie de atendimento, primeira consulta, interconsulta, consulta subsequente. Um exemplo disso, a partir de dados amostrais, de avaliações anestésicas sucessivas. Paciente ABD, por exemplo, tomou anestesia em 2/5/2011.
Depois, novamente, 9/5 de 2011. Depois, dia 25/5 de 2011. Sem que houvesse uma explicação plausível para isso. Também constatadas consultas médicas com duração de torno de 1 minuto. Sim, 1 minuto. Justificada pela origem como tempo para preenchimento da ficha cadastral, mas que não serve de parâmetro para fins de contabilização do atendimento. Ainda contra a credibilidade dos dados registrados, muito embora a fiscalização tenha atestado que vários médicos de uma mesma especialidade realizam consultas registradas em nome de outro profissional, isso que mostrou foi a fiscalização, não há controle da produção e dado de maior gravidade, existem registros sem identificação do médico que atendeu. Necessário registrar que o panorama de 2013, utilizado como parâmetro, apenas fortalece as falhas encontradas em 2011. Em vez de amenizá-lo, em outros termos, as deficiências 2 anos antes foram reforçadas pela inspeção. Por tudo isso, e por mais que conste do meu voto já disponibilizado, e notadamente por ausência de convocação pública, artigo 6º, parágrafo 3º da Lei Complementar 846/98, demonstração de economicidade e estudo técnico, bem como ofensa ao princípio da impessoalidade, publicidade e eficiência, eu voto pela irregularidade da despesa de licitação, do contrato de gestão e dos termos aditivos. Voto também pela irregularidade da prestação de contas referentes a 2011 e aplico aos responsáveis, pela contratante e pela contratada, senhor Nilson Ferraz Páscoa e a senhora Vivian Hart Ferreira, respectivamente a multa de 500 UFES para cada um. E após trânsito julgado, requeiro que seja remetida cópia dessa decisão ao douto Ministério do Estado de São Paulo para as providências cabíveis. É o voto. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Está aprovado. Item 5 e 6 da pauta em conjunto. Prestação de contas de repasses públicos do exercício de 2010, do convênio firmado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, e a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Oscar Thompson, e também prestação de contas de repasses de Fundação de Desenvolvimento Administrativo Fundap, a Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, no exercício de 2010. Tendo disponibilizado o voto previamente, e diante da ausência de falhas graves a macular a matéria, o voto pela regularidade, com ressalvas do item 5, e pela regularidade do item 6. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. O voto está aprovado. Agora, para os itens 7 e 11 da pauta, passo a palavra ao eminente substituto do Conselheiro Auditor, Márcio Martins de Camargo, que tem a palavra. Senhor presidente, cumprimento e parabenizo Vossa Excelência por essa oportunidade na presidência da Câmara. É uma honra poder participar desse momento. Senhor conselheiro substituto, senhoras procuradoras da Fazenda e do Ministério Público de Contas, senhor secretário, diretor-geral, demais funcionários. Item 7. Com o julgamento favorável por esta Câmara da licitação e atas de registro de preço tratadas no TC 243910, trago para julgamento a nota de empenho número 2010 NE 02224, referente ao fornecimento do medicamento Octrodina 30 mg, no valor total de R$ 1.647.793,00. Manifestações favoráveis de assessoria técnica, chefia de ATJ, PFE e SDG. O meu voto acompanha a instrução no sentido da regularidade da nota de empenho em exame. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, o voto está aprovado. Item 8. Dispensa de licitação e contrato de gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura
e a Associação de Amigos do Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho, objetivando o fomento e operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área cultural do Museu da Imagem do Som e Paço das Artes. Fiscalização opinou pela irregularidade, porém a assessoria técnica, chefia de ATJ e PFE pela regularidade. Eu acompanho a assessoria técnica, TJ e PFE e voto no sentido da regularidade da dispensa licitatória e do contrato de gestão. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Senhor presidente, em conjunto, itens 9 a 11. Pois não. Prestações de contas dos recursos repassados por força de convênios firmados entre CDHU e Prefeitura Municipal de Planalto, exercício 2012, Secretaria de Estado da Educação e diversas prefeituras, 2013, Fundação Casa e Comunidade Terapêutica Só por Hoje, 2012. Instrução unânime pela regularidade, acompanho os órgãos técnicos e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com a respectiva quitação dos responsáveis, excetuando os atos pendentes de julgamento por esse tribunal. Os votos estão em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Agora, passo a palavra para os itens 12 a 15, a eminente conselheiro substituto auditor Josué Romero. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, senhor secretário, demais funcionários, item 12 da pauta, trata-se de contrato celebrado entre o DAEE e a empresa Triunfo Engenharia para execução de serviços de desassoreamento do Rio Tietê, no trecho compreendido entre a Ponte das Bandeiras até a Barragem da Penha, objeto do contrato já julgado regular por essa Corte. Em exame nesta oportunidade, o segundo e terceiro termos aditivos de ratificação, termo de ajuste final, termos de recebimentos provisório e definitivo, segundo termo aditivo de carta de fiança e carta de fiança bancária. As irregularidades detectadas nos autos foram acréscimo de quantitativos promovidos pelo segundo termo de aditamento, em valor superior ao permitido pelo artigo 65 da Lei 8666. Remessa intempestiva do terceiro termo de aditamento e contaminação do mesmo pelo princípio da acessoriedade. Nessa conformidade, acompanho os órgãos técnicos e voto pela irregularidade do segundo e terceiro termos aditivos de ratificação do termo de ajuste final em decorrência do princípio da acessoriedade. E voto ainda pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, do segundo termo aditivo de carta de fiança bancária e da carta de fiança bancária, com aplicação de multa de 400 UFESPs ao responsável. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. O voto está aprovado. Item 13, tratam os autos de concorrência e decorrente contrato firmado entre o DR e a empresa TCL Tecnologia e Construções Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de duplicação da rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. As principais irregularidades que macularam a avença foram a exigência de credenciamento de representante com habilitação específica em engenharia civil para a realização de visita técnica e também a antecipação da garantia para a participação no certame em 3 dias úteis. Da análise do voto, da análise dos autos, acompanho o posicionamento do Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade da concorrência e do decorrente contrato. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Itens 14 e 15 em conjunto. Pois não. São instrumentos contratuais celebrados pelas Secretarias Estaduais do Turismo e da Saúde. Eu acolho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela regularidade, com as recomendações e ressalvas que constam da íntegra dos votos. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovados. Encerrada a pauta estadual, eu queria agradecer a presença e a participação
da doutora Cristina Freitas Cavezali, representante da Procuradoria da Fazenda Estadual, a quem agradeço nesse momento. Passamos, então, à sessão municipal e relato os itens 16 a 41 da pauta. Item 16, Prefeitura Municipal de Cotia. E vou relatar 16 e 17 da pauta em conjunto. Concorrência e ata de registro de preços celebrados à Prefeitura de Cotia e a empresa TB Serviço, Transporte, Limpeza e Gerenciamento de Recursos Humanos. Também exame e representação sobre a matéria. Não se mostra razoável a exigência de apresentação de atestados emitidos por pessoa de direito público ou privado em nome da licitante, de forma a comprovar a perfeita execução dos seguintes serviços, pelo prazo mínimo de 12 meses, principalmente por se tratar, no caso em tela, de registro de preços, em que sequer há para a vencedora do certame a garantia de futura contratação. Além disso, o período de experiência requerido é idêntico ao da vigência fixada para a ata que seria celebrada, o que é inadmissível. Apontam-se ainda outras falhas, como a exigência de certidão negativa de débitos e tributos estaduais e municipais, quando deveria exigir também certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a previsão no edital de prorrogação de ata de registro após decorrido 12 meses. A representação é procedente apenas no que se toca às condições impostas para a qualificação técnica das licitantes. No mesmo sentido, a administração desfavorável dos órgãos de fiscalização e da Secretaria de Diretoria Geral, eu voto pela irregularidade da concorrência, da ata de registro de preço e dos ajustes, e pela procedência parcial da representação. Voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, senhor Antônio Carlos de Camargo, prefeito municipal à época, em importância correspondente a 300 UFESPs. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, o voto está em votação. O voto está aprovado. Item 18. Termos aditivos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Barueri e a empresa LI Engenharia Limitada, visando a construção de escola maternal no Parque Imperial. O aumento no valor da obra não foi devidamente justificado, eis que simplesmente consistiu na alegação da necessidade de adaptações do projeto original, que, diga-se de passagem, é uma justificativa muito genérica. E também não prospera justificativa em relação à prorrogação do prazo contratual, já que não foi comprovada a incidência de chuvas acima do normal se comparado com o período de anos anteriores, bem como não se demonstrou o impacto da referida chuva no atraso da obra. Portanto, eu voto pela irregularidade, termos aditivos de exame, e pela aplicação de multa ao responsável na época, o senhor Rubens Furlan, prefeito municipal, a importância correspondente a 200 UFESPs. E, por fim, tomo conhecimento de devolução de garantia. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 19 e 20 da pauta, que eu vou relatar em conjunto, atos de inexigibilidade de licitação, bem como decorrentes contratos firmados à Prefeitura de Guzolândia e a empresa Criativa Limitada e Miguel Alves da Silva Eventos, respectivamente para shows da cantora Soraya Moraes, no valor de R$ 12.598, e Claudir Banda Show, no valor de R$ 38.800. Inicialmente, não restou demonstrada nos autos que as contratações amoldam seu disposto no inciso 3º do artigo 25 da Lei Federal 8666 de 93. Nesse contexto, a razão da escolha desses artistas, em particular, deveria constar obrigatoriamente no processo de inexigibilidade, assim como a justificativa do preço avançado. Portanto, por que esses artistas e por que esse preço?
não ficou provado pela origem, a necessidade e a razoabilidade do ato de exigibilidade de licitação. Eu voto, portanto, pela aplicação de multa ao responsável, o senhor Márcio Luiz Cardoso, julgando irregular essa contratação, que foi prefeito municipal da época, em multa correspondente a 200 UFESPs. É meu voto, que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, o voto está aprovado. Itens 21 e 28 da pauta que eu relatarei em conjunto. Item 21, 6º e 7º termos aditivos ao contrato da Prefeitura de São Roque e a empresa comercial João Afonso Limitada. Item 22, prestação de conta de recursos públicos do exercício 2010, no valor de R$ 38.000, de convênio da Prefeitura de Tabapuã e Associação de Festejos, Exposições Agropecuária, Comercial, Industrial, Desportiva e Cultural da Tabapuã. Os pressupostos legais estão atendidos. E, conforme disponibilizei voto previamente, eu voto pela regularidade do item 21 e pela regularidade com ressalva do item 22. Os votos estão em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 23, trata-se de prestação de contas de recurso público de 2008, no valor de R$ 300.000, originária de convênio firmado da Prefeitura Municipal de Osasco e o Grêmio Esportivo Osasco Limitada. No caso, não foram apresentados documentos essenciais que comprovem a efetiva aplicação de recursos públicos no objeto conveniado. Notificar a beneficiária por 2 vezes para promover a devolução do valor repassado, devidamente atualizado, ou para apresentar a defesa justificativa, não houve defesa justificativa satisfatória. Fator que agrava o caso em tela consiste na evidente finalidade lucrativa da conveniada, o que descaracteriza a figura do convênio, cuja essência é de termo de cooperação, voltado à satisfação de interesse público. Diante disso, eu voto pela irregularidade da matéria, voto pela aplicação de multa aos responsáveis, senhores Emílio Pereira de Souza e Lindenberg Pessoa de Assis, respectivamente prefeito municipal de Osasco e presidente do Grêmio Esportivo de Osasco, à época dos fatos, em valor equivalente a 300 UFES, para cada um. E condeno ainda conveniada, em solidariedade com o seu responsável legal à época, o senhor Lindenberg Pessoa de Assis, ou seja, eu condeno o Grêmio Esportivo Osasco Limitada, a devolver ao erário a importância de R$ 300.000, atualizada pelo índice IPC-FIP, desde a data do recebimento até a efetiva restituição. Esse é o voto que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 24, retiro o regimentamento de pauta com retorno ao gabinete. Agora, relato o item 25, prestação de conta de recursos públicos 2010, no valor de R$ 134.600, do convênio entre a Prefeitura de Piratininga e o Serviço de Proteção Social de Piratininga, de Promoção Social, tendo como objeto a execução de projeto na área de assistência social. Apresentada a prestação de contas extemporaneamente, incluindo o parecer conclusivo, verifique-se a ausência de diversos documentos para que possa se apreciar pontualmente os itens da matéria. Apurou-se ainda uma série de impropriedades relativas aos demonstrativos de gastos, como pagamento de despesas realizadas antes do início da vigência do convênio, com destaque aos salários do mês de dezembro, fevereiro de 2010, dezembro de 2009, fevereiro de 2010, sem previsão do instrumento firmado, ou seja, começou a funcionar sem que tivesse realizado e assinado o convênio. Entre outros também, houve a inadequação de utilização numerária divina de convênio para pagamento do salário de trabalhador do Espaço Amigo, objeto do convênio 12 de 2010, sem prova de restituição da quantia à conta específica do primeiro. Configurado está, portanto, o desvio de finalidade que enseja
a devolução ao erário da quantia respectiva. A economicidade também deixou de ser efetivada nesse processo e não ficou demonstrada. E não existe indicação explícita e motivada dos custos unitários e global de cada atividade ou projeto, bem como prova da vantagem econômica obtida com a transferência do objeto à entidade, em detrimento da sua realização pela administração pública. Por essas e demais razões apresentadas e voto disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela irregularidade da prestação de contas do exame, aplico a multa aos senhores Odail Falqueiro e senhora Karen Cristina Moura Falqueiro de Souza, de 200 UFES para cada um, e condeno ainda o Serviço de Promoção Social de Piratininga, em solidariedade com o responsável legal, que é a senhora Karen Cristina Moura Falqueiro de Souza, a devolver ao erário o valor de R$ 56.935,82, atualizados pelo IPC-FIP, desde a data do recebimento até a efetiva restituição. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 26. Trata-se de compensação de contas de recurso público firmada da Prefeitura de Apiaí e a entidade de serviços de obras sociais de Apiaí. Diversas irregularidades apontadas para a fiscalização não foram afastadas pelos órgãos concessor e muito menos pela entidade beneficiária. Os recursos repassados foram aplicados exclusivamente em despesas com folha de pagamento de funcionários e encargos sociais. Sequer restou motivada ainda a escolha da beneficiária por meio de critérios objetivos. E quanto ao plano de trabalho, indispensável para um ato administrativo desse tipo, além de não ter sido previamente aprovado pela Prefeitura Municipal, não discrimina e nem aponta metas que deveriam ser atingidas. A economicidade também deixou de ser demonstrada. Diante disso, eu voto pela irregularidade da prestação de contas em exame e aplico a multa individual de UFES aos responsáveis, senhor Emilson Coura de Silva e senhora Maria Lúcia Velar Silva. E após o trânsito julgado, remete-se cópia do presente decisão ao Ministério Público de São Paulo para as providências que entenderem necessárias. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, vou relatar em conjunto os itens 27 a 33 da pauta, que são contas anuais do exercício de 2012 das câmaras municipais de Ribeirão dos Índios, Oscar Bressani, Iacri, Martinópolis, Lavínia, Mendonça e Borborema. Atendidos os pressupostos legais e tendo disponibilizado os votos previamente, eu voto pela regularidade com ressalvas das contas em exame. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovados. Item 34, contas anuais pertinentes a Turiúba, da Prefeitura de Turiúba, no ano de 2012. Aponte-se na gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município, resultado da execução orçamentária com déficit correspondente a 9,17% da receita arrecadada. A falta de recolhimento de encargos sociais é mais um aspecto negativo que compromete os demonstrativos. O desatendimento da regra esculpida no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é outra grave irregularidade que demanda a emissão de parecer prévio desfavorável. Em relação à despesa com propaganda realizada durante os 3 meses que antecederam o pleito eleitoral, embora de baixo valor, violou a regra da linha B do inciso 6º do artigo 110 da Lei Eleitoral. Cabe ainda a recomendação ao município no que se refere à falta de aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Dessa forma, conforme demais alegações de voto disponibilizado, eu voto pela emissão de parecer desfavorável
a aprovação das contas anuais do ano 2012 da Prefeitura Municipal de Turiúba. O voto está em discussão. Não havendo discussão, o voto está em votação. Aprovado. Agora, em apreciação, contas anuais atinentes ao ano de 2012 de Prefeitura de Arealva. O juízo desfavorável das contas, conforme o voto disponibilizado previamente, decorre, em principal, da aplicação insuficiente do Fundeb, contrariando a determinação contida no artigo 21, parágrafo 2º da Lei Federal 11.494 de 2007. No setor educacional, o município também apresentou rendimento insatisfatório, já que não atingiu a meta do IDEB 2011 e piorou as notas em relação ao ano 2009. Dessa forma, o voto pela emissão parecer desfavorável à aprovação das contas anuais em exame. O voto está em discussão. Não havendo discussão e votação. Aprovado. Agora, item 36, em apreciação, as contas anuais atinentes ao ano 2012 da Prefeitura Municipal de Badibacite. Na área de pessoal, consignou-se o pagamento injustificado de adicional de salubridade e a execução de gastos excessivos com horas extras. Aferiu-se ainda déficit do resultado da execução orçamentária de 6,25 e gastos excessivos com publicidade e propaganda, superior à média despendida nos 3 últimos exercícios financeiros, 2009 a 2011, contrariando assim a legislação eleitoral. No setor de ensino, apesar de ter investido o mínimo constitucional obrigatório, o município não vem aplicando eficiência o recurso. Isso porque, se consultar o IDESP, que avalia a melhoria do ensino superior, de ensino e da gestão escolar, observa que o município não apresentou nenhum resultado satisfatório. Portanto, diante disso tudo, e também demais motivos que estão no voto já disponibilizado, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas anuais do município de Badibacite, do ano 2012. Em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 37, contas de 2012 da Prefeitura de Martinópolis. Dentre as principais falhas, entre outras, que já disponibilizei no voto a vossas excelências, destaque-se a sistemática de pagamento de precatório. A administração realizou depósito ao Tribunal de Justiça em quantia inferior à devida. E nas finanças, os resultados da execução orçamentária deficitária, correspondente a 1,17 da receita arrecadada, aumentou o já elevado déficit financeiro. Outro fator de suma importância refere-se ao crescimento da dívida líquida de curto prazo ao longo do período de maio a dezembro. Portanto, o município deixou de cumprir o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que a disponibilidade de caixa ao término do exercício não era suficiente para suportar as obrigações financeiras inscritas e essas a pagar. Além disso, constatou-se na instrução que a abertura de créditos adicionais atingiu 86% da despesa fixada final. Agrava a situação das contas o descumprimento do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante disso, o voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas anuais do município de Martinópolis. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. O voto está aprovado. O item 38, eu requeiro a retirada, voltando ao gabinete. O item 39 trata-se da Fazenda Pública do município de Florida Paulista e também eu retiro de pauta, voltando ao gabinete. Item 40, recurso ordinário na sentença que julgou irregular o balanço geral da Superintendência de Água e Esgoto da Dileme. Em 2007, satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidades, eu voto pelo conhecimento do apelo. Apelo conhecido. No mérito, embora o município tenha editado a Lei Complementar 563, de 24 de dezembro de 2009, com a finalidade de instituir o regime próprio da Previdência para os seus servidores, fato é que, conforme constatado pela Assessoria Técnica SDG, as contribuições de 2007, exercício de análise, não foram recolhidas no período de competência,
em violação ao princípio fundamental, que é da anualidade das contas. No mesmo sentido, da administração seria técnica, Secretaria de Diretoria-Geral, eu voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida. O voto sem discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Item 41, recurso ordinário, a sentença que julgou irregular as contas anuais do Consórcio de Apoio e Melhoria e Produção Rural e Urbana, relativa ao exercício de 2006. Os pressupostos da admissibilidade estão presentes e, por isso, eu conheço do recurso. Recurso conhecido, no mérito, acompanhando os órgãos cegos dessa Corte de Contas, e entendo que as razões recursais não foram suficientes. Remanesceram as irregularidades detectadas pela fiscalização, com resultado deficitário excessivo decreto de patrimônio líquido do consórcio. Acolhendo, portanto, as unânimes manifestações da Secretaria Técnica, TJ e SDG, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, o voto está aprovado. Item 42, recurso ordinário frente à sentença que julgou irregular a aquisição de gênero alimentício pela Prefeitura de Lavrinhas. Os pressupostos da admissibilidade estão presentes. Portanto, eu voto pelo conhecimento do apelo. Apelo conhecido. E no mérito, conforme constatado ao longo da instrução processual de 2004, o Executivo de Lavrinhas adquiriu o gênero alimentício junto ao supermercado Alian Limitada sem qualquer certame licitatório. Prática que não se trata isoladamente, mas comum na rotina da municipalidade. Assim também entenderam os órgãos cegos da Casa, Secretaria Técnica, TJ, SDG. Portanto, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. É o meu voto. Voto à discussão. Não havendo discussão, em votação, o voto está aprovado. Item 43, recurso ordinário frente à sentença de juízo irregular, a prestação de contas do recurso repassado pela Prefeitura de Jandira, a Associação Jandirense de Apoio a Entidades Sociais. Os pressupostos da admissibilidade do recurso estão satisfeitos. E eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. Mas, no mérito, as razões suscitadas pela recorrente não procedem e não podem prosperar, porque se limitaram a um suposto cerceamento da defesa, que na verdade não ocorreu. Quanto à prestação de contas propriamente dita, a apelante sequer abordou as questões que levaram à reprovação da matéria, e tampouco trouxe aos autos documentos que comprovem a correta destinação do recurso público objeto do convênio. Nesse sentido, também se manifestaram, como também se manifestou, o douto Ministério Público de Contas. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. O voto sem discussão. Não havendo discussão, em votação. O voto está aprovado. Item 44. Recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Barretos, em face da sentença que julgou irregular a prestação de contas da importância de R$30 mil repassada pelo Executivo ao Barretos Esporte Clube em 2007. Os pressupostos da admissibilidade estão presentes, portanto, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Recurso conhecido, com efeito, os documentos acostados nos autos são idênticos aos apresentados em série de defesa. Nada há de novo. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso ordinário. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Relato agora em conjunto os itens 45 a 47 da pauta. Recursos ordinários interpostos em face da sentença que julgou irregulares admissões de pessoal por tempo determinado, efetivadas respectivamente pela Prefeitura de Promissão, Mairinque e Monte Alegre do Sul. Em preliminar, satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, eu voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, não procedem as razões apresentadas. Os apelantes não trouxeram aos autos nenhum documento novo, não restando comprovada a necessidade temporária de excepcional interesse público. E, no mesmo sentido do posicionamento da STG, eu voto pelo não provimento de recursos ordinários. O voto está em discussão.
Não havendo discussão e votação, o voto está aprovado. Passo agora ao meu último item dessas contas municipais. Denis Venere, ex-prefeito de Mairinque, exame de recurso ordinário, interposto pelo então prefeito, em face da sentença que julgou irregular a concessão de aposentadoria de 2003. Satisfeitos os pressupostos da admissibilidade, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário. O recurso está conhecido. Embora a origem não tenha noticiado essa Corte as providências adotadas face à decisão definitiva que julgou irregular a aposentadoria, concedida à senhora Mercedes Amália Gemente Nascimento, a documentação ora juntada pelo recorrente evidencia que poucos meses após a publicação da decisão proferida, a administração editou portaria revogando a portaria anterior, que deferiu o citado benefício mencionando a servidora e determinando seu imediato retorno ao trabalho. Diante do exposto, eu voto, nesse caso, pelo provimento de recurso ordinário e cancelo a multa de 50 UFES combinado ao recorrente. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, o voto está aprovado. Passa agora a palavra para o conselheiro auditor do Instituto, Márcio Martins de Camargo, para os itens 49 a 87 da pauta. Item 49. Representação formulada por Sudasa, empresa de saneamento limitada, comunicando possíveis irregularidades no edital de concorrência pública número 2/2013, promovido pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, objetivando o registro para aquisição de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas unidades de ensino do município. Fiscalização e MPC não vislumbraram as irregularidades. Observo que a cláusula editalícia impugnada pela representação simplesmente reproduz regra do artigo 30 da Lei de Licitações. Diante do exposto, meu voto na linha das manifestações da fiscalização e do MPC é pela improcedência da representação. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Senhor presidente, itens 50 a 52, eu peço a retirada da pauta com retorno ao gabinete. É regimental. Voto ao gabinete. Item 53, termo de cooperação técnica número 132/2009 entre Prefeitura Municipal de Osasco e Instituto de Tecnologia Social, ITS. Trata-se aqui de um novo ajuste firmado entre as partes, sem a realização de concurso de projetos ou qualquer justificativa para a escolha da entidade. O termo de parceria anterior, número 179/2005, foi reprovado por essa Corte. A instrução foi dividida, fiscalização e MPC pela irregularidade, a TJ econômico-financeira pela regularidade. Eu acompanho a fiscalização e MPC e voto pela irregularidade do termo de cooperação técnico número 132/2009 e aplico multa no valor correspondente a 200 UFES para cada uma das autoridades que firmaram o instrumento. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 54, eu peço a retirada de pauta também, senhor presidente. É regimental, retirado. Item 55, concorrência e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Diadema e a empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos Limitada, objetivando a prestação de serviços de operação, transbordo, transporte e destinação final de lixo urbano, e também em termos de aditamento, apostilas e cartas de fiança e averbações. Aqui, exigências restritivas levaram a que, das 29 empresas interessadas, apenas 2 apresentassem propostas. Essas restrições dizem respeito à garantia de participação, calculada sobre o montante total do contrato e não sobre o montante dos créditos orçamentários de um exercício,
exigência de regularidade de tributos imobiliários não vinculados com o objeto, exigência que o responsável técnico integre o quadro permanente da licitante, entre outros. Os órgãos instrutivos e técnicos pela irregularidade. Eu voto no sentido da irregularidade da licitação, do contrato e dos termos aditivos, e pelo conhecimento das apostilas e das cartas de fiança e averbações, e aplicação de multa individual correspondente a 200 UFESPs aos responsáveis. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 56. Licitação e o decorrente contrato firmado entre a Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul e a Alternativa Serviços e Terceirização em Geral Limitada, almejando a consecução de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, jardinagem, ajudante geral, lavanderia e zeladoria noturna para diferentes áreas da administração pública do município. Fiscalização pela regularidade com recomendações. Assessoria técnica divergiu, parte entendeu pela regularidade, outra parte pela irregularidade. Chefia de ATJ pela irregularidade, SDG pela irregularidade. Os principais pontos observados aqui foram a restritividade excessiva na qualificação técnica e econômica financeira e a deficiente publicidade do certame. Eu acompanho parte dos órgãos técnicos e voto no sentido da irregularidade do pregão e do contrato celebrado entre a Prefeitura da Estância Turística de Santa Fé do Sul e a Alternativa Serviços de Terceirização em Geral. Deixo, no entanto, de propor multa ao senhor Itamar Francisco Machado Borges, tendo em conta que no TC 78906, que trata de matéria correlata, já lhe foi aplicada a penalidade de 500 UFESPs. O voto está em discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Itens 57 a 60. Em conjunto, senhor presidente. Pois não. Em julgamento, licitações e contratos envolvendo a Prefeitura de Hortolândia e as empresas FBS, Construção Civil e Pavimentação Limitada, e EIC, Empresa de Investimentos Campinas, Comercial, Pavimentadora e Construtora Limitada, tendo por objeto a execução de obras de infraestrutura urbana, além das representações formuladas por Jonas Pereira de Lima, vereador do município de Hortolândia, e Locar, locadora de veículos limitada. Assessoria técnica e chefia de ATJ opinaram favoravelmente à aprovação das licitações e contratos e pela improcedência das representações. Divergindo, SDG e MPC emitiram pareceres pela irregularidade da matéria contratual. Em síntese, as representações alegam que houve uma indevida aglutinação do objeto e também de que havia uma desnecessidade do certame e dos serviços licitados. Já as irregularidades apontadas foram a ausência de pesquisa de preços e a visita técnica em data única e com a presença obrigatória do responsável técnico. Meu voto acompanha parte da instrução para julgar improcedentes as representações, bem como, na esteira do posicionamento sustentado por SDG e MPC, julgar irregulares as licitações, contratos e aditivos em exame, sem prejuízo da aplicação de multa de 500 UFESPs ao responsável legal. O voto da discussão. Não havendo discussão e votação. O voto está aprovado. Item 61. Em julgamento, concorrência e contrato firmado entre Prefeitura Municipal de Montemor e Unimed do Estado de São Paulo, Confederação Estadual das Cooperativas Médicas, visando a contratação de empresa operadora de plano de saúde para os funcionários da Prefeitura Municipal de Montemor, seus dependentes e agregados. Fiscalização, ATJ e SDG opinaram pela irregularidade. Diversos problemas foram apontados neste processo. Falta de prévia pesquisa de preço, contratação por valor superior ao orçamento, restrição à ampla participação, prejuízo ao erário, benefício à contratada, ausência de assinatura do termo de ciência e notificação, não recolhimento da fiança, subtração de documentos à ação fiscalizadora do tribunal.
Nesse sentido, acompanho os órgãos técnicos e voto pela irregularidade da concorrência pública número 002/2005 e do contrato 04705. E aplico multa no valor correspondente a 200 UFESPs a Rodrigo Maia Santos, prefeito à época dos fatos, autoridade que homologou o certame e firmou o instrumento. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 62, licitação, concorrência e contrato firmado entre Prefeitura Municipal de Osasco e construtora LJA Limitada, tendo por objeto a execução de serviço de canalização de córrego. Fiscalização, ATJ, chefia e SDG opinaram pela irregularidade dos atos. O edital foi considerado restritivo e com afronta à súmula 30 do Tribunal. Eu ainda verifico, com relação às questões apontadas, que 66 empresas retiraram o edital. Apenas 7 compareceram à disputa, das quais 5 foram inabilitadas. Ou seja, apenas 2 empresas restaram de 66 interessadas inicialmente. Assim, eu acompanho os órgãos técnicos e voto pela irregularidade da concorrência pública e do contrato em exame e aplico multa no valor correspondente a 200 UFESPs ao senhor Emílio de Souza, prefeito municipal responsável pela abertura, homologação do certame e signatário do ajuste, bem como multa de 160 UFESPs para os demais subscritores do contrato nominados no voto. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Está aprovado. O item 63, senhor presidente, eu peço a retirada de pauta, mas nesse caso o motivo é que ele já foi apreciado na sessão de 29 de abril. Houve uma inclusão inadequada. Eu peço a retirada de pauta, não é com retorno, é retirada de pauta. Retirada ele já de foi pauta apreciado. nos termos apontados pelo senhor conselheiro, com as devidas anotações. Item 64, volta a palavra ao eminente conselheiro. Item 64, licitação, concorrência e contrato celebrado entre Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu e construtora Progredior Limitada para a construção da unidade de pronto atendimento UPA 3 no bairro Jardim Santo Eduardo. Fiscalização ATJ e sua chefia pela irregularidade. Houve restritividade do edital, em especial a apresentação de atestados acompanhados de CAT, resultando que de 62 empresas que retiraram o edital, apenas uma apresentou proposta. Eu voto no sentido da irregularidade da licitação e do contrato e aplicação de multa correspondente a 200 UFESPs ao responsável Francisco Nascimento de Brito, prefeito à época. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 65. Está em exame a ficha proposta assinada em 10/2/2011, que estabeleceu vínculo entre a Prefeitura Municipal de Avaí e a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Cartões Visa Vale, registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos na comarca de Barueri. E também se examina o ato administrativo que excepcionou a licitação, designado como dispensa nos empenhos e como inexigibilidade na documentação de defesa. Fiscalização, assessoria técnica e sua chefia opinaram pela irregularidade. O que se vê nos autos é que não houve justificativa plausível para a dispensa e ou inexigibilidade. Da mesma forma, considerando o montante empenhado no primeiro ano de vigência, R$ 502.200, deveria ter sido firmado um contrato nos termos da Lei 866693. Assim, acompanho a instrução e voto no sentido da irregularidade da dispensa e inexigibilidade de licitação e da ficha proposta de 10/2/2011 com aplicação de multa de 200 UFESPs a Paulo Sérgio Rodrigues, prefeito à época. Está o voto em discussão. Não havendo discussão e votação. Aprovado. Senhor presidente, em conjunto, itens 66 a 68. Em exame, prestações de contas de recursos repassados por força de convênios firmados
entre Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a Associação de Pais e Mestres da EMEB Professora Lloyd Ungarete Torres, Prefeitura Municipal de Araraquara e Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, a Associação de Pais e Mestres da EMEB de Cavalcante. Com manifestações favoráveis de fiscalização e ATJ, eu voto no sentido da regularidade das prestações de contas com a respectiva quitação dos responsáveis, excetuando os atos pendentes de julgamento por este tribunal. Em discussão, os votos do eminente relator. Em votação, aprovado, ressaltando o impedimento desse presidente no item 67, município de Araraquara. Item 69. Repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de Itatiba à Comunidade Terapêutica SOL. Diante da ausência de prestação de contas, a Prefeitura Municipal de Itatiba emitiu para ser conclusivo desfavorável. Fiscalização, ATJ e chefia opinaram pela irregularidade. Em novos memoriais apresentados dia 12, ontem, a Prefeitura Municipal de Itatiba ratifica o parecer conclusivo desfavorável, porém alega que o objeto do convênio foi cumprido pela entidade. Deixa, no entanto, de apresentar a documentação comprobatória exigida. Face ao exposto, eu julgo irregular a prestação de conta dos recursos repassados, condenando a beneficiária, Comunidade Terapêutica SOL, a devolver a importância de R$ 60.358,62, recebida da Prefeitura Municipal de Itatiba no ano de 2009, devidamente atualizada de acordo com a variação do índice IPC-FIP até a data do efetivo recolhimento. Fica a entidade suspensa para novos recebimentos enquanto não regularizar a situação perante este tribunal. O voto é em discussão. Não havendo discussão, em votação. Voto aprovado. Item 70, senhor presidente, eu peço a retirada de pauta em função da chegada de novos memoriais não analisados. É regimental, ser retirado. Em conjunto, itens 71 a 73. Pois não. Em exame, as contas das câmaras municipais de Caiuá, 2011, Pirajuí, 2012, Guapiaçu, 2012. Instrução majoritária pela regularidade. Acompanho e voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Guapiaçu, exercício 2012, e pela regularidade com ressalvas das contas das câmaras municipais de Caiuá e Pirajuí, quitando os responsáveis sem prejuízo das recomendações constantes dos votos. Em discussão, não havendo discussão, em votação, estão aprovados os votos. Item 74, eu também peço a retirada de pauta. Retirado é regimental. Item 75, contas anuais da Prefeitura Municipal de Sete Barras, exercício 2012. A TJ, SDG e MPC opinaram pela emissão de parecer desfavorável, em razão de várias irregularidades, destacando-se déficit da execução orçamentária, aumento do déficit financeiro, abertura de créditos adicionais e realização de transferências excessivas, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, manutenção de cargos em comissão que contrariam as disposições da Constituição Federal, despesa com publicidade e propaganda oficial em desacordo com a lei eleitoral. Nesse sentido, eu acompanho os órgãos técnicos e voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Sete Barras relativas ao exercício de 2012. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 76, Prefeitura Municipal de Vargem, contas anuais de 2012. A TJ, MPC e SDG opinaram pela emissão de parecer desfavorável. Os principais aspectos a macular as contas são aplicação insuficiente no ensino, aplicação insuficiente do Fundeb, não aplicação da parcela diferida e falta de pagamento da totalidade dos precatórios, empenho com gasto de publicidade a partir de 7 de julho,
gastos com publicidade e propaganda oficial acima da média despendida nos 3 últimos exercícios em percentual significativo, 52,5%, e ausência da defesa. Face ao exposto, acompanho os órgãos técnicos e voto pela emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Vargem, exercício 2012. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Senhor presidente, em conjunto, itens 77 a 80. Pois não. Tratam-se de agravos interpostos por Ismar Hernani de Oliveira, prefeito do município de Divinolândia, Leopoldo José Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Santa Branca, Maria Vicentina Silva, prefeita do município de Piedade, José Manuel Coelho, prefeito do município de Tatuí. Agravos contra despachos que lhes aplicaram multa individual em função da reincidência no descumprimento dos prazos constantes nas resoluções e instruções deste tribunal. Em preliminar, presentes os pressupostos, o conheço dos agravos. Conhecidos. No mérito, nada há a modificar. As instruções são conhecidas, os agravantes foram alertados. Voto pelo não provimento dos agravos, mantendo na íntegra os despachos agravados pelos seus próprios fundamentos. Em discussão. Não havendo discussão. Em votação. Aprovado. Item 81. Embargos de declaração interposto por Escola Superior de Educação Física de Jundiaí contra decisão que negou provimento a recurso ordinário. A sentença original opinou pela regularidade das contas anuais do exercício de 2007, porém condenou a acumulação remunerada de cargos de professor e de dirigente da instituição. Houve recurso ordinário não provido e agora estes embargos de declaração por suposta omissão. Em preliminar, conheço dos embargos. Conhecidos. No mérito, o voto combatido é cristalino ao consignar que o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal veda o acúmulo remunerado de cargos públicos, restringindo a duplicidade de remuneração a hipóteses expressas. A função comissionada, por sua natureza, requer dedicação exclusiva, de modo a impedir a concomitância de atividades. Rejeito os embargos de declaração opostos pela Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 82. Embargo de declaração opostos contra o julgamento da primeira Câmara, que julgou regulares a licitação e o contrato destinado à outorga de concessão para execução do serviço de transporte público coletivo urbano do município, celebrado em 21 de nove de 1990, entre a Prefeitura Municipal de Marília e a Empresa Circular de Marília Limitada. Porém, julgou irregulares os termos aditivos firmados em abril de 99 e em setembro de 2003, com aplicação de multa correspondente a 400 UFESPs ao senhor José Abelardo Guimarães Camarinha, ex-prefeito municipal. Em preliminar, embargos em termos deles conheço. Conhecido. A embargante pretende seja considerada válida a renovação do período de concessão original de 8 anos, passando a ser de 16 anos. Porém, tal renovação foi vedada pelo artigo 42 da Lei Federal 898795, que foi promulgada antes do término do prazo de concessão original de 8 anos, portanto, antes do termo aditivo que foi julgado irregular. Em preliminar, embargos conhecidos, no mérito, eu voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Itens 83 e 84, eu peço retirada de pauta, senhor presidente. Retirado regimental. Item 85, recurso ordinário interposto por José Lopes Fernandes Neto, ex-prefeito do município de Viradouro, contra a sentença que negou o registro às admissões por tempo determinado para os cargos de agente da SUSEM, professor de educação infantil, PEB 1, PEB 2, monitor de programa segundo tempo, e aplicou multa de 320 UFESPs ao responsável. MPC, ATJ e chefia pelo não provimento, SDG pelo provimento parcial.
O recurso repetiu argumentos já produzidos. Inalteradas as irregularidades existentes, as contratações não ocorreram por motivos inesperados. Em preliminar, presentes os pressupostos, conheço do recurso. Conhecido o recurso. No mérito, voto pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. O voto está em discussão. Não é discussão, é votação. Aprovado. Item 86. Recursos ordinários interpostos por Mário Takayoshi Matsubara, prefeito municipal de Ituverava, e SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava, contra a sentença que julgou irregular a concessão de recursos à Associação dos Funcionários Públicos do município de Ituverava para manutenção do programa de assistência médica hospitalar e odontológica, deixando de determinar a devolução dos recursos uma vez que os serviços foram prestados. A associação beneficiária não atende aos requisitos fixados no artigo 16 da Lei 4.320/64. Referido repasse visou o pagamento de benefícios de serviços médicos aos próprios funcionários autárquicos, indicando contratação indireta sem prévio procedimento licitatório. ATJ, chefia e SDG pelo não provimento. Em preliminar, pressupostos presentes, conheço do recurso. Conhecidos. No mérito, voto pelo não provimento dos recursos ordinários, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. Em votação. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 87. Recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo contra a sentença que conheceu o termo de rescisão amigável e julgou irregulares o primeiro termo de aditamento e o primeiro termo de apostilamento relativos ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a ATT Ambiental Tecnologia e Tratamento Limitada. Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e SDG, pelo conhecimento e não provimento do recurso. Trata-se aqui da aplicação do princípio da assessoriedade, haja vista que a licitação e contrato já foram julgados irregulares. Por isso, no mérito, eu voto pelo não provimento do recurso. Perdão, em preliminar, eu recurso em termos dele conheço. Conhecido. E no mérito, eu voto pelo não provimento do recurso, interposto pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. O recurso está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Agora, passo para os itens 88 a 105 da pauta municipal, a palavra ao substituto de conselheiro auditor Josué Romero. Senhor presidente, item 88, em exame 4 termos de aditamento e termo de rescisão referentes ao contrato firmado originalmente entre a Prefeitura de Guarulhos e o Banco VRSA, objetivando o fornecimento de 1.500 cartões magnéticos de vale-refeição para os participantes do programa Oportunidade de Emprego ao Jovem. Tendo em vista que a primeira Câmara julgou irregular o referido contrato, incide aqui o princípio da assessoriedade sobre os termos aditivos. Assim, voto no sentido da irregularidade dos termos de aditamento, bem como pelo conhecimento do termo de rescisão do ajuste. O voto está em discussão. Não haverá discussão. Em votação. Aprovado. Item 89. Em exame a concorrência, o contrato e os termos firmados entre a Prefeitura de Charqueada e a empresa Stigma Engenharia, objetivando as obras e serviços de construção de prédio para abrigar a EMEB no bairro Jardim Solar. Analisada ainda a execução contratual do ajuste. Na esteira da manifestação do Ministério Público de Contas, entendo que a licitação, o ajuste principal e o primeiro termo aditivo podem ser considerados regulares. Em relação ao segundo termo aditivo e à execução contratual, as alegações oferecidas pela origem não abalaram as falhas detectadas na instrução da matéria. Dessa forma, não ficou justificada a necessidade de aditamento do ajuste principal, em importância equivalente a 25%, ficando assim caracterizada a falta de planejamento e de adequado projeto básico da administração municipal, quando da elaboração do certame. Assim, voto pela regularidade da concorrência, do contrato e do primeiro termo aditivo,
mas pela irregularidade do segundo termo aditivo e da execução contratual. O voto está em discussão. Não haverá discussão e votação. Aprovado. Itens 90 a 92 em conjunto. Pois não. Trata-se de instrumentos contratuais celebrados pelas municipalidades de Limeira, São Bento do Sapucaí e Guarulhos. Acompanho as manifestações dos órgãos de instrução da Corte e voto pela regularidade, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Os votos estão em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovados. Item 93, em exame termo de convênio celebrado entre a Prefeitura de Guarulhos e a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, a FIP. Constatou-se no decorrer da instrução que os recursos advêm de verbas federais. Assim, voto pelo arquivamento com a expedição de ofícios ao TCU e à Prefeitura de Guarulhos para a ciência dos referidos órgãos. Em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 94, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. É regimental, retirada, voltando ao gabinete. Senhor presidente, itens 95 a 97 em conjunto. Pois não. Em exame as contas das câmaras municipais de Cajamar e Mariápolis, referentes ao exercício de 2011, e Américo Brasiliense, referentes ao exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou o atendimento aos limites legais e constitucionais. Assim, voto no sentido de serem consideradas regulares com ressalvas as contas das referidas câmaras municipais, com as recomendações constantes da íntegra dos votos. Em discussão, não haverá discussão, em votação, aprovado. Item 98. Trata-se do exame das contas do município de Cristais Paulista, referentes ao exercício de 2012. As contas encontram-se comprometidas em razão do descumprimento do artigo 42 da Lei da Responsabilidade Fiscal e da realização de gastos com publicidade em período vedado pela Lei Eleitoral. Nesse sentido, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável, sem prejuízo de recomendações e determinações que constam do voto. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Item 99. Trata-se das contas da Prefeitura Municipal de Mirandópolis, referente ao exercício de 2012. Considerando o atendimento aos dispositivos legais e constitucionais, na conformidade dos relatórios e votos encaminhados previamente, voto pela emissão de parecer prévio favorável, sem prejuízo de recomendações e determinações que constam do voto. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. O item 100, eu peço retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. É regimental, retirada de pauta, voltando ao gabinete de emite relator. Item 101 da pauta, em exame agravo formulado pelo senhor Gilberto Antônio Mariano, diretor executivo do Fundo Municipal de Previdência Social de Pontes Gestal, em face do despacho que lhe impôs multa de 155 FESPs, em razão de reiterado atraso na remessa de documentos ao sistema Aldesp. Em preliminar, na esteira do relatório e voto previamente encaminhado, restou constatada a intempestividade do apelo. Assim, não satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, voto pelo não conhecimento do agravo. Em discussão, em votação, aprovado. O item 102, em exame, embargos de declaração opostos em face da decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares o pregão e o contrato firmado entre a Prefeitura de Araraquara e a empresa Leão Engenharia S.A., objetivando a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o decisório não contém qualquer obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. Assim, voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração. O voto está em discussão. Em votação, com impedimento dessa presidência, aprovado.
Item 103. Em exame recurso ordinário, interposto pelo senhor José Carlos Priante, ex-prefeito municipal de Garatá, em face de sentença que julgou ilegais os atos de admissão de pessoal por tempo determinado. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, entendo que as ações recursais não foram suficientes para modificar a atual situação processual. Em face do exposto, acompanhando os posicionamentos da TJ e SDG, voto pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo na íntegra a decisão combatida. O voto está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 104. Em exame, os recursos ordinários interpostos pelo Esporte Clube Banespa e pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas do repasse efetuado e condenou o Esporte Clube Banespa à sua devolução no montante de R$ 250 mil devidamente corrigidos. Em preliminar, recurso em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, apesar dos argumentos apresentados, os recorrentes não conseguiram eliminar as impropriedades que fundamentaram a sentença combatida. Assim, na esteira do relatório e voto previamente encaminhado, voto pelo improvimento dos recursos ordinários interpostos, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Aprovado. Por fim, o item 105. Em exame, o recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares as contas anuais da Companhia Regional de Habitações de Interesse Social de Araçatuba, relativas ao exercício de 2007, com aplicação de multa no valor de 200 UFESPs. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, observo que a questão de maior impacto na reprovação da matéria está atrelada a resultado negativo de aproximadamente 9 milhões, correspondente a 80% da receita oferida no exercício. O exame aprofundado da matéria permite considerar que o prejuízo aqui verificado não caracteriza particularidade desses autos, mas sim questão que aflige grande parte das empresas do ramo, cuja finalidade social é de incentivo à moradia para a população de baixa renda. Ponderando sobre tal situação, também ocorridas em casos análogos, esta Corte aprovou as contas da Coab Campinas, exercícios de 2004 e 2005, da Empresa Municipal de Habitação Popular de Santo André, nos exercícios 2005, 6 e 2007, e da Habitação Popular de Franca, exercícios 2005, 2006, 7 e 8. No caso dos autos, o prejuízo detectado em 2007 não comprometeu os satisfatórios índices de liquidez da companhia, visto que, embora reescrita a administração de carteira habitacional, a companhia habitacional cumpriu seus objetivos sociais, apresentando situação favorável para honrar suas dívidas. Nessa conformidade com o apoio nos precedentes da Casa, e considerando o fato de que as contas relativas aos exercícios de 2006 e 2008 já foram julgadas e consideradas regulares, releva a falha apontada. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso e, por consequência, pelo cancelamento da multa. O voto está em discussão. Senhor presidente, Não. considerando que o voto combatido é da lavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa, quem substituo, eu peço vista. É regimental, concedida vista ao eminente conselheiro oficiante. Encerrado os trabalhos da pauta, eu faculto a palavra aos senhores conselheiros que queiram fazer uso dela. Senhor presidente, eu queria apenas fazer uma observação. O item 84 que eu solicitei retirado de pauta, ele tem a mesma natureza do item 63. Ele já foi analisado na sessão de 29 de abril. Registrado, senhor conselheiro. Eu queria, concluir da ordem do dia, consultar a senhora procuradora do Ministério Público de Contas se deseja ciência específica para algum processo dessa pauta. Não, excelência. Então, agradeço os senhores conselheiros, a senhora procuradora de Contas, o senhor diretor-geral,
senhores funcionários, senhores assessores, e também cumprimento a todos aqueles que nos acompanharam online nessa 13ª sessão da primeira Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Está encerrada a sessão.